Esse trabalho, ele é parte, na verdade, do primeiro, que eu finalizei recentemente. Tive a honra de ter como primeiro leitor o professor Roberto da Cida de Souza, mas parte de algumas reflexões que já foram feitas sobre o campo da história e da historiografia literária, que eu venho trabalhando na graduação e também tenho orientado algumas dissertações de mestrado sobre a temática. E eu vou falar um pouco da relação entre identidade e alteridade, porque falar de nação é falar de identidade, né? Vou falar da filologia moderna e o impacto que ela teve no processo de mitificação da língua nacional, da ascensão da literatura, falar um pouco da literatura e do industrialismo, literatura e cultura. Quer dizer, eu vou mencionar, não vai dar tempo para tudo isso. E falar da história literária nas metrópoles e ex-colônias e se der tempo, vou fazer algumas considerações finais. Tá? Então, primeiro vamos tratar da identidade e da alteridade, da relação entre nós e os outros. Não é? O Lacan já havia falado isso, quer dizer, e hoje em dia eu tenho, juntamente com o professor José Eduardo Franco, que supervisionou a minha pesquisa de pós-doutoramento, eu tenho abraçado a tese da cultura em negativo, quer dizer, da modelação das identidades a partir de um negativo, a partir de uma oposição, porque os grupos de oposição, aliás, os grupos, de maneira geral, os grupos organizados, eles gastam muito tempo em demonizar o outro. E nessa demonização do outro aqui, a própria identidade é modalizada, é moldada, digamos assim, né? Então a gente tem alguns exemplos históricos, né? Da construção das identidades a partir dessa demonização do outro. E é mais ou menos o que vai acontecer com as narrativas da história literária. O primeiro é o caso das narrativas das cruzadas, né? Em que o nós da cristandade, que a cristandade é uma primeira ideia de Europa, não é? Porque se confronta com um outro, que é o outro muçulmano. Então, pela primeira vez, a gente vê alguns reinos que são tidos como cristãos, né, que se organizam, o caso de Portugal é muito claro, da Batalha de Ourique, né, para expulsar aquele elemento muçulmano, os mouros. Né? Nessas narrativas das cruzadas, a gente percebe facilmente que um nós que se configura depois como a Europa, ele é bem marcado em contraposição ao outro demonizado muçulmano. No caso dos descobrimentos, as narrativas seguem a mesma estrutura, né? A partir dos séculos XV e XVI. Né? O nós da Europa entra em confronto com outro africano, com outro asiático, com outro americano. A gente tem a narrativa de Marco Polo aí como paradigmática desse confronto, e também as cartas de Caminha, enfim, todas as narrativas decorrentes desse processo de colonização, elas dão conta dessa construção, elas ajudaram, né, na construção identitária dos povos colonizadores, que são os povos europeus. Tá? Então o outro muçulmano, ele submerge e dá lugar ao outro americano, o outro africano, o outro asiático. Que também às vezes se confundem, né? E no caso das narrativas de nação, a gente vai perceber o nós do Estado-nação em confronto com o outro, com outros Estados-nação, né? E no caso dos países coloniais com relação, ou das ex-metrópoles com relação às ex-colônias, é o confronto da metrópole e da colônia. Tá? Dito isto, eu vou falar um pouco da filologia moderna e como que ela interfere, como ela provoca a mitificação de uma língua nacional. Não é? Então, os historiadores de Göttingen, não é? Da Universidade Schlegel, Fichte, eu estou citando outros, né? Herder como um pioneiro, eles forneceram um instrumental teórico e metodológico necessário para a construção ou invenção de toda e qualquer história nacional. Porque a filologia moderna surgiu no século XVIII como uma espécie de ciência geral de resgate das civilizações. Né? Então, claro que os desenvolvimentos da arqueologia, somados aos estudos de textos antigos, né, forneceram esses elementos e o argumento principal da ancestralidade das línguas nacionais. Então, as pessoas começaram a buscar, ao confeccionarem suas histórias nacionais, os seus mitos fundadores, né, eles começaram a justificar a ancestralidade das línguas nacionais com base na filologia moderna. As línguas nacionais, eu aqui estou tomando de empréstimo uma citação do Hobsbawm, nesse sentido, né, elas são sempre inventadas pelos grupos dominantes ou pela elite letrada,
ao contrário do que preconiza a mitologia nacionalista, que pressupõe que elas são forjadas pelo povo de cada nação e de uma ancestralidade desse povo, né? Então, como já havia notado Renan, Ernest Renan, o famoso historiador francês, né, escreveu o que é uma nação. Ele diz que as línguas não podem servir de lastro para a constituição das nações modernas, mesmo porque as comunidades dinásticas nunca deixaram de autorizar casamentos de príncipes que falavam línguas diferentes, sem contar que sempre houve regiões geograficamente contíguas que conviveram harmoniosamente com o que a gente chamaria hoje de multilinguismo. Quer dizer, a língua, ela nunca foi, na verdade, uma condição necessária para que os povos entrassem em contato, e principalmente em suas relações comerciais, a partir da Baixa Idade Média, né? A gente, como estudante de letras, a gente tende a mitificar a língua, mas os estudos históricos comprovaram que o patuá sempre existiu uma espécie de língua franca que serviu de meio ou de moeda de troca, digamos assim, para as relações, não diria internacionais, mas entre povos diferentes, né? A língua nacional ela só vai começar a ser enfatizada quando ela passa a ser associada com o império. A ideia de língua nacional ela é levada a sério, inclusive pela lei, quando o processo de colonização começa a se desenvolver. Tá? Ainda sobre isso, eu trago aqui um trecho do meu livro, né, citando também alguns teóricos. A historiografia dos séculos XVIII e XIX, bem como os estudos da filologia moderna, acabaram por fornecer os argumentos ideológicos principais do nacionalismo étnico que se consolidou no século XX, quando os líderes governamentais passaram a reivindicar territórios e privilégios baseados numa suposta superioridade de pureza linguística e étnica que alcançou seus limites na Alemanha nazista. Tal mitologia seria ainda retomada no final do mesmo século por alguns líderes políticos africanos, pouco depois das guerras de independência. É interessante notar que esses mesmos, muita gente defende o lado positivo do nacionalismo e do discurso nacionalista, porque ele serve para a reivindicação e para a emancipação de alguns países na situação de colônia. Então, quer dizer, os países africanos no século XX, nas décadas de 60 e 70, se utilizaram dos mesmos dispositivos e das mesmas estratégias discursivas dos Estados-nação do século XIX europeus para se emanciparem. No entanto, o lado vicioso e negativo desse discurso e dessas estratégias também eles herdaram, né? E aí a gente vê episódios como, por exemplo, o genocídio de Ruanda, que é de 1994, e que teve como base o nacionalismo étnico, né? Ainda sobre o tema, nacionalismo, classicismo e religião. Quer dizer, na verdade, todo o mito de fundação de uma nação, de um Estado-nação europeu, ele segue, isso daí eu aprendi numa palestra muito sumária do Geary, né, do Patrick Geary, lá em Portugal, que escreveu aquele livro, O Mito das Nações, e ele disse que no mito da origem dos povos europeus há duas vertentes, né, uma vertente greco-romana e uma vertente religiosa. De fato, né, quer dizer, há uma versão de Portugal, de uma origem de Portugal, que teria sido fundada por Tubal, né, e aí no caso Setúbal seria o centro, e Tubal teria sido um guerreiro de Troia, etc. Há também uma versão da origem da Inglaterra, principalmente de morte da Arthur, se eu não me engano, em que o fundador da Inglaterra teria sido Brutus, né, um personagem também da Guerra de Troia. Então, a origem troiana, se eu não me engano, acho que na Espanha houve algo semelhante, mas por falta de informação eu não vou falar, né? E talvez, eu estou vendo aqui que tem uma aluna do mestrado que é espanhola e não pode, no intervalo, falar sobre isso. Mas, e quando esses mitos fundacionais não apelam para a origem greco-romana, e principalmente a origem grega, há um apelo a uma origem religiosa, ao povo escolhido por Deus. O caso clássico da Batalha de Eurique, em que Afonso Henriques, nosso xará, nosso queridíssimo Afonso Henrique Fávero, ele vê Deus falar com ele, né? O guia, de certa forma, né? E essa questão do povo eleito, ela foi levada a sério até o Império Vitoriano, né? Quer dizer, os discursos daquele famoso Lord Beaconsfield, né? Aquele famoso George Disraeli, que é também um romancista vitoriano, foi um homem de Estado, que ele vai justificar o imperialismo vitoriano porque o povo inglês é um povo escolhido por Deus, né? É um povo escolhido, é uma missão divina do povo inglês civilizar, levar a civilização para os outros, né?
atenção, muito cuidado aí com essa coisa de Deus é brasileiro. Não, isso, claro que isso não tem a ver. Mas é um resquício dessa mitificação, digamos assim, né? Eu moro num país abençoado por Deus, né? Bonito por natureza. Civilizar os argentinos. Vamos civilizar os argentinos. Exatamente. Então, na verdade, como eu falei, há uma associação, uma aliança muito próxima, né, entre língua e império. E essa associação, ela se dá através de 3 processos de longuíssima duração que se iniciam no século XVI. O primeiro deles é o processo de literarização das línguas, né? Quer dizer, a língua, ela começa a ser levada a sério, passa a ser objeto de lei do Estado quando se torna império, né? Quer dizer, e nisso os discursos, por exemplo, no século XVI, o João de Barros, ou Gandalf, ele toma o exemplo dos romanos, né, para justificar a imposição da língua. Ele diz, nada mais belo do que ver os etíopes falando português, etc. Né? Quer dizer, a língua, ele está dizendo em outras palavras, olha, a língua tem que ser cuidada pelo Estado. O Estado só foi cuidar da língua mesmo no século XVIII. Pombal fez a primeira política linguística europeia, no caso, na tentativa de impor a língua portuguesa no Brasil. Mas a ligação entre língua e império, ela existe desde Nebrija, né, que fez a primeira gramática da língua espanhola lá no século XV, né? No 14 ainda, né? Não foi 15. 1490 e tantos, né? E a da língua portuguesa 1536, que é o Fernão de Oliveira, né? Então, tanto o Fernão de Oliveira, o Gandalf também, eles têm, depois dessa justificativa de que a língua é algo importante, né, que vive os romanos, né? Há também a tentativa de literarização das línguas, ou seja, é preciso selecionar um cânone representativo dessa língua nacional. E é interessante que o processo de canonização desses autores fundadores da língua e depois da Portugalidade, ele vai aparecer em Gandalf. Gandalf que vai dizer que é o primeiro cânone da língua portuguesa, né, de Camões, etc. Isso quem fala é Sheila Hill, no estudo dela, e tem muita razão nisso. Tá? Além da literarização, a gente tem um processo longo também cultural, que é a gramatização das línguas, que também está muito associada com o império, com a colonização. Né? Não custa nada lembrar que o José de Anchieta, quando ele escreveu a Arte da Língua Mais Falada na Costa do Brasil, ele estava aqui em pleno processo de colonização e catequização, que se confundem no caso de Portugal, né? E da Espanha, né? No caso ibérico. E a escolarização, que é um processo que se inicia no século XVI e que se consolida no século XVIII. Então, a ideia de língua, ela é filha da ideia de império. Se não for a mesma coisa, é uma coisa ligada à outra. Tá? Agora, é claro que a língua nacional ela só vai se democratizar e massificar com a criação dos primeiros sistemas nacionais de educação, que a gente teve um pioneiro aí, como pioneiro para o bem e para o mal, Pombal, né? Que ele fez muita coisa em Portugal, mas como disse um português para mim, ele deixou marcas de sangue também, né? E não só pelo enforcamento dos távoras, né? pelo auto de fé a que os távoras e outros nobres supostamente envolvidos com tentativa de assassinato de Dom José I foram submetidos, né? E também nas fábricas, o incêndio da fábrica, né? No porto, enfim, para fazer valer a sua política, ele usou uma mão de ferro. No entanto, devemos a ele essa primeira, para o bem e para o mal, essa primeira massificação de uma língua, a tentativa de sistematização da língua nacional mesmo, né? O caso português e brasileiro é clássico, porque esse caso pombalino aí que já foi estudado, né? Muitas vezes, e a gente tem aqui no nosso grupo de pesquisa tem atentado muito para isso. Vocês estão controlando o seu tempo, né? Não. Tá certo. Gente, mas já tem tempo. Então, a seção da literatura. Então, a institucionalização do ensino da literatura, eu aprendi muito aqui com o professor Roberto Cícero sobre isso, né? O livro Império da Eloquência, também a introdução à historiografia da literatura brasileira, né? Também sobre o seu livro sobre o Cônego Fernandes Pinheiro, né? Isso ajuda muito a compreendermos esse processo que se dá no século XIX, tanto em Portugal quanto no Brasil, e ele coincide com a constituição da literatura como narrativa da nação, e coincide também com o processo de confecção das primeiras histórias literárias. Então é interessante que o ensino da literatura ele se institucionaliza
operacionaliza no mesmo momento em que a literatura é definida assim como algo à parte, fora da sua etimologia, literatura como tudo que é escrito, e também é com a confecção das primeiras histórias da literatura. Então são processos simultâneos e concomitantes, né? Os casos da Inglaterra, como diz o Eagleton, né, que é um caso tardio da Inglaterra, no final do século XIX, e principalmente com o relatório Newbold, né, Newbold Report, no início do século XX, não nos deixa negar. Os casos da França, como Chervel diz também, né, que é um processo semelhante, e o do Brasil, que aí já está documentado, tá? Que é um processo concomitante. Então, ao mesmo tempo em que se configurava como arte no romantismo, a literatura funcionou como instrumento político de consolidação das identidades nacionais, certo? É claro que houve também, nesse momento, o industrialismo. Então, segundo Raymond Williams, as questões concentradas na palavra cultura relacionam-se diretamente com as grandes transformações históricas trazidas por algumas palavras-chave que entraram em circulação no final do século XVIII, como indústria, democracia, classe e arte. Nesse sentido, o conceito de cultura, bem como de literatura, apresenta-se como uma resistência e uma reação a essas mudanças de ordem social, proporcionadas principalmente pelo que Benedict Anderson denomina capitalismo tipográfico. Então, nesse ponto, podemos observar um aspecto ideológico do romantismo em sua rejeição da coisificação do homem e da massificação trazida pelo industrialismo. Então, o industrialismo, ele, de certa forma, democratizou as práticas de leitura, e assim como a alfabetização. Então foi um momento em que todo tipo de escrito começou a circular, escrito pornográfico, etc. e tudo mais. Era preciso dar um basta e filtrar. É justamente nesse momento de filtragem, isso que é flagrado pelo Raymond Williams em Literatura, Cultura e Sociedade, que a literatura vai surgir como conceito, tá? Kellner já havia chamado a atenção para isso. Ele disse que é incompatível são incompatíveis os pressupostos da ideologia nacionalista com as condições concretas de vida na sociedade industrial, porque não tem como conciliar a persistência de valores aristocráticos e étnicos, como são aqueles pleiteados pelo romantismo clássico, com a mobilidade social proporcionada pela nova divisão do trabalho da sociedade industrial. Desse modo, se a língua continha o gênio de cada nação, a literatura é de sua expressão mais alta. Assim, a história da literatura passa a ser a história do espírito da nação. E assim se mantém durante muito tempo, até o século XX. Né? O Weber disse que o Antônio Cândido ainda está nessa, digamos assim. Que não... Eu sei que há pessoas aqui que são discípulos de Antônio Cândido, como eu, e vão ter oportunidade de se manifestar. Bom, então... eu vou finalizar. 12h52, eu comecei mais ou menos 2h30, né? Hein? 2h30? Não, é porque meu celular está com o horário do A literatura e cultura, né? Que como antídotos à literatura e o conceito de cultura é interessante, impressionante como isso se tornou um antídoto contra a massificação da cultura. Isso não é literatura, isso não é cultura, né? Então é preciso reconceituar a noção de cultura e acabar com a dicotomia de cultura popular, cultura de massa, e entender a cultura como um processo que depois do século XX ela obrigatoriamente carrega a marca da indústria, né? Ao contrário do que tentavam tão loucamente os românticos, e com toda razão, porque eu acho que se eu estivesse na época e no lugar deles eu faria o mesmo, tá? Eu vou partir para as considerações finais, tá certo? A ênfase de boa parte da reflexão teórica sobre o passado, sobretudo nos países de condição pós-colonial, tem levado a uma revisão dos pressupostos da historiografia romântica e, portanto, do próprio projeto da modernidade, uma vez que passa a ser postulada a multiplicidade de relatos e sujeitos em oposição à narrativa monolítica e unificadora que despreza os fenômenos de desterritorialização, migração e integração. Como afirma o Hugo Sugar, né? Famoso teórico da história da literatura, né? Culturalista também. O sujeito enunciador do discurso fundante do Estado-nação na América Latina durante o século XIX teve um projeto patriarcal e elitista que excluiu não só a mulher, mas também os índios, negros, escravos e analfabetos e, em muitos casos, aqueles desprovidos de propriedades. Esse perfil do sujeito enunciador contribuiu, portanto, para a construção do perfil de um sujeito da nação, o cidadão que se identificou com o discurso nacionalista. Bom, qualquer pessoa que já leu uma história da literatura brasileira sabe do que eu estou falando. E o nacionalismo, por sua vez, em função de uma língua e literatura nacional que esquece, no sentido de Renan,
dá o termo, ou apaga as diferenças étnicas, sociais, linguísticas e culturais que não se encaixam no projeto nacional que o Estado e os homens de letras são os principais representantes, estabelece o padrão necessário para a produção de dicionários, gramáticas, antologias, parnasos e principalmente histórias literárias, os quais, institucionalizando-se nos sistemas de educação nacionais, serão uma instância preponderante para a legitimação das identidades nacionais. Estas, como vimos, constituem-se discursivamente em confronto com uma alteridade que pode ser representada pelo colonizador ou pelas nações concorrentes, em relação às quais, ou em decorrência das quais, suas narrativas foram sendo produzidas. Bom, esse é o meu recado. Eu desculpe o caráter rápido e o voo rasante em alguns tópicos, e eu agradeço a paciência.